Oi, meus amores. Vamos falar, turminha linda, saudades aí, tá? Vamos falar de português hoje. Olha a matéria da apostila próclise, ênclise e mesóclise. Consiste na correta colocação dos pronomes oblíquos átonos. Repete para mim, quais são os pronomes oblíquos átonos? Os pronomes fracos: me, te, se, nos, vos, oá, ois, ais, lhe, e as contrações, que por hora nós vamos usar: lolá, lois, lais, noná, nos, nas. Nós vamos ver exatamente como se usar tudo isso. Os exercícios, vou respondê-los. A criança, põe-na no berço. Eu te quero bem. Dei-lhe meu amor. Olha aí. Então, como colocar, né? Como fazer a correta colocação? Aí nós temos a próclise, a ênclise e a mesóclise. A próclise, a ênclise e a mesóclise. E aí, quando vamos usar a próclise? Diante de palavras negativas: jamais, não, nunca. Olha lá a próclise, pronome oblíquo antes do verbo. Diante de advérbios: aqui, ali, lá, colar, sempre. Então, olha aí. Aqui se vive bem. Vive é verbo. Antes do verbo é a próclise, porque o advérbio, ele atrai o pronome para perto dele. Agora, aqui estaria errado por quê? Por que estaria errado? Porque eu coloquei uma vírgula. Então, se diante de qualquer palavra atrativa, aqui é o advérbio que eu usei, eu colocar uma pontuação, eu sou obrigada a botar o pronome para depois do verbo, fazendo a ênclise. Então, aqui está errado e aqui está certo. Olha, diante de conjunções subordinativas ou locuções conjuntivas subordinativas, já que, uma vez que, a fim de que, ou então conjunções como com quanto, quando, enquanto, se, caso, desde, né? São tantas. Por quê? Então, diante de conjunções subordinativas, eu também vou usar a próclise. Observem aqui o verbo e o pronome antes do verbo, porque a conjunção atrai o pronome. Diante de pronomes demonstrativos: isto, este, esta, aquilo, aquele, aquela, esse, essa, isso. Então, diante de pronomes demonstrativos, eu também vou usar a próclise, o verbo e o pronome antes do verbo. Isto te pertence. Vamos lá, continuando. Então, diante de pronomes indefinidos: ninguém, alguém, tudo, nada, muito, pouco. Então, olha aí, ó, o ninguém é um pronome indefinido, por isso eu tenho que colocar o pronome antes do verbo, fazendo a próclise. Diante de pronomes relativos: o qual, os quais, que, cuja, aonde. Então, eu vou usar o pronome sempre que houver um pronome relativo. Olha aqui, a pessoa que me refiro, a qual me refiro. Olha aqui, a qual me refiro. Eu posso substituir o que por qual aí. Então, por isso eu usei a próclise, o pronome oblíquo antes do verbo. Professora, tem que estudar isso tudo, tem que saber? Tem, fazendo exercícios se grava, né? Diante de pronomes do caso reto, eu não botei um exemplo aqui. Ah, não, até botei, ó, você me ama. Então, aqui, ó, posso dizer eu te amo. Olha que bonito. Eu te amo. Então, aqui, ó, eu usei o pronome antes do verbo, porque diante de pronomes do caso reto. Quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eu posso usar a próclise. Diante de frases interrogativas, exclamativas ou optativas. Quem te disse isso? Frase interrogativa: usei a próclise, o pronome antes do verbo. Deus te proteja, além de ser uma exclamativa, é uma optativa. Por que significa optativa, professora? Optativa é aquela que exprime desejo. Então, exprimir o desejo, muitas das vezes a optativa vai estar contida na exclamativa. Então, eu não posso dizer Deus proteja-te, e sim Deus te proteja. E diante de gerúndios,
quando o gerúndio vier precedido da preposição em. Gerúndio é o verbo terminado em NDO. Amando, vivendo, partindo, sorrindo. Aqui é tratando. Então, em se tratando de filmes, prefiro os de amor. Eu botei a próclise, o pronome antes do verbo, porque eu usei a preposição em. Mas se diante do gerúndio não tiver preposição, como é o caso aqui, não há preposição aqui, eu começo direto com o verbo. Então, tem o gerúndio, vou usar a ênclise, porque não tem o em na frente do gerúndio. Na próxima aula, parte 2, ênclise e mesóclise. Regras para o uso da ênclise e da mesóclise. Amores, estou dando devagar para vocês gravarem, estudarem. Passe isso com cuidado e com carinho para o caderno. Essas são as regras da próclise, né? Então vai dando pausa, vai passando para o caderno de português. E na próxima aula nós vamos falar da ênclise e da mesóclise. E vamos prestigiar a professora Monique. Dê um ok aí, coloca a mãozinha para cima dizendo que gostou, né? Vamos prestigiar o colégio, vamos prestigiar a professora. Um beijo, que Deus abençoe todos vocês, a todos vocês e a seus familiares, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.